Aos nossos queridos irmãos da AMAR, a nossa saudação fraterna, que Deus os esteja abençoando rica e abundantemente, que não falte sobre a vida de vocês a manifestação da graça do Senhor, que as misericórdias do Senhor possam se renovar diariamente sobre a vida de vocês. Nós estamos aqui através deste veículo procurando transmitir a vocês um pouco da palavra de Deus, coisa que não estamos podendo fazer agora presencialmente em virtude da pandemia, mas que Deus possa usar essas palavras que nós temos enviado a vocês para que vocês possam ficar animados, motivados, não ficar depressivos, mais alertas, que Deus os esteja abençoando rica e abundantemente. Também as equipes que aí trabalham, que Deus possa estar guardando, livrando, assim como todos os familiares dos queridos, que Deus os esteja abençoando. E também estamos nós naquela expectativa daquela nova casa, que está lá em fase de acabamento, e Deus possa realmente estar aí mobilizando, movendo pessoas para contribuírem para que aquela casa até o fim deste ano, faltando um pouquinho para o fim do ano, possa estar lá concluída e vocês estarem lá alojados com mais conforto que vocês merecem. Queridos, nós temos aí enviado algumas palavras a respeito do bom pastor, as características do bom pastor, e dentre tantas características, a gente vai hoje mais uma vez usar o texto de Juízes no capítulo 6 e vamos ver na vida de Gideão algumas características que podem também nos ajudar no dia a dia da nossa caminhada. No livro de Juízes, nós já temos lido aqui no capítulo 6, alguns versículos desse texto, e mais uma vez nós vamos usar a palavra de Deus aqui, mas antes de lermos a Bíblia, nós vamos fazer uma oração, e eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa oração, e que Deus realmente possa ouvir nosso clamor, a nossa gratidão também, Nós na oração não só pedimos, mas também agradecemos. Vamos fazer isso agora? Pai querido que nos assiste nesta hora, nós queremos te agradecer, meu Senhor, pela salvação que o Senhor nos presenteou em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por esse amor tão grande para conosco, de ter nos dado Jesus, o seu único Filho, para que morresse numa cruz e através da sua morte pudesse nos alcançar. Obrigado, Deus, por esta hora em que aqui estamos para meditar na tua palavra. Fala-nos, Espírito Santo, através da sua palavra. Que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, preparando também, ó Deus, os corações dos nossos irmãos da AMAR, que eles possam absorver a tua palavra, guardar a tua palavra, porque nós temos aprendido, ó Deus, que devemos guardar a tua palavra, guardar no nosso coração. O salmista já dizia no passado: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Abençoa esta casa, abençoa todos os moradores dela, abençoa a nova casa que está lá em conclusão, abençoa, meu Deus, as equipes, as suas famílias, todos que trabalham na AMAR, guarda cada um, livra do mal. Oh Deus, ouve o nosso clamor pelo mundo que está sofrendo, tantas pessoas, ó Deus, chorando. Consola, anima, restaura. Fica conosco, ó Deus, nos guarda, nos livra,
Nós oramos-te agradecidos, ó Deus, e o fazemos no nome doce, poderoso, precioso de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Vamos aí então, conforme dissemos, no capítulo 6 de Juízes, nós vamos ler aqui pelo menos 3 versos, talvez até 2 só, né? Onde Deus aqui nos vai brindar com ensinamentos maravilhosos, mais uma vez, a respeito da vida de Gideão. Lições maravilhosas que nós precisamos também evidenciar nos dias atuais. Olha só, nos dias atuais, porque a palavra de Deus, ela não envelhece, ela não fica ultrapassada. Não é como um jornal velho, né? A palavra de Deus está sempre atual. Então aqui no verso 15, nós lemos assim: e Gideão disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ai de mim! Olha como foi a reação de Gideão quando foi convocado, comissionado por Deus para executar uma missão. Então nós vamos aprender com Gideão lições práticas para o nosso viver diário. Como devemos nos comportar, como devemos agir, né? Como que nós devemos, quando recebemos um chamado, uma convocação de Deus, como que nós devemos agir, como que deve ser a nossa postura, nosso comportamento. Então, olha só, dentro das características na vida de Gideão, vamos observar aqui uma que não pode faltar de maneira nenhuma nas nossas vidas. Nós dissemos, por exemplo, que Gideão era um guerreiro medroso, mas Deus transformou a vida de Gideão em um homem valente, valoroso, um guerreiro valente, e usado por Deus para uma missão difícil, que era de libertar o povo de Israel de debaixo de um domínio, de uma opressão dos midianitas. E olha só, né? Gideão foi levantado para libertar o povo de debaixo dessa escravidão, dessa opressão. E quando a gente fala escravidão, né? Jesus foi levantado para que através da morte dele, nós também fôssemos libertados da escravidão do pecado, das correntes, das algemas do pecado. Louvado seja Deus por isso. Mas voltando aqui à missão de Gideão, vamos ver a primeira característica que está aqui, né, registrada na vida de Gideão, e ela nos mostra que também nós precisamos ter essa característica. Humildade. Humildade, querido, é algo que não pode faltar na nossa vida. E a gente vai ver a importância da humildade, porque inclusive Tiago escreve lá no capítulo 4, no verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graças aos humildes. A humildade é uma característica que não pode faltar de maneira alguma nas nossas vidas. A humildade é uma virtude, é uma qualidade que consiste em conhecer as nossas próprias limitações e fraquezas. Não foi o que Gideão falou aqui? Ai de mim, eu sou o menor, né? Eu sou o menor, eu sou da menor tribo, eu sou o mais pobre. Olha só a atitude dele. Ele se colocou como o menor. E Jesus, ele nos ensina que aquele que não se fizer menor,
não vai ser maior. Então, olha só, Gideão, ele tinha as suas próprias limitações e fraquezas, mas ele agiu de acordo com essa consciência. Como é bom nós estarmos conscientes daquilo que nós somos, não é? Daquilo que nós temos conhecimento, que nós por nós mesmos, nós não podemos nada, não podemos nada. Então essa foi a atitude de Gideão. Ele agiu com humildade diante da convocação que Deus lhe fizera. Olha só, Deus convoca ele para uma missão, como eu disse, difícil, né? Mas ele mostra aqui a sua humildade, a sua modéstia, a sua simplicidade. Foi como Gideão se posicionou, se mostrou dependente, mostrou-se totalmente dependente. Atitude de pessoas que sabem assumir suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba, porque essas coisas, querido, arrogância, prepotência, soberba, essas palavras não deveriam fazer parte do nosso vocabulário diário. E falando ainda nisso, olha o que o escritor Lucas escreveu: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha aí, Lucas 14:11. O que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, que reconhece a sua fraqueza, né? Que entende, né? Eu sou limitado, né? Eu sou limitado. É como o salmista disse lá: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor faz o quê? O Senhor cuida de mim. Então, queridos, nunca deve faltar nas nossas vidas a humildade. Olha só, Lucas ainda escreveu: todo que se exalta, repetindo, todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Poderíamos refletir em muitos outros textos da Bíblia, mas por hora vamos nos ater somente nesses, pois queremos ver outras características na vida de Gideão, características também que não podem faltar nas nossas vidas. A segunda característica que nós vemos na vida de Gideão foi a prudência, a precaução. Como é importante nós sermos prudentes. Todo homem usado por Deus para se colocar na brecha precisa ter prudência, precaução. Olha o que o verso 17 de Juízes nos diz aqui no capítulo 6. Vamos ler aqui. Gideão respondeu: se agora achei graça, favor, mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Dá-me um sinal de que és tu que me falas. Se eu achei favor, se eu achei mercê diante dos teus olhos. Então, prudência, né, é uma característica de uma pessoa precavida, de quem age com cautela, com cuidado. É assim que nós temos agido. Vocês conhecem um ditado antigo que diz que cautela e canja de galinha não faz mal nem para doente? Hein? Vocês já ouviram falar disso? Cautela, prudência, né? Cautela, prudência, cuidadoso. Então, como que nós precisamos, né, de bom senso, de sabedoria para vivermos, para passarmos os nossos dias aqui nesse mundo. Nesses dias, por exemplo, em que nós estamos vivendo, né, essa pandemia da Covid-19, como que a precaução
precisa ser exercitada. Olha só, como que a prudência, né? Somos obrigados por prevenção, por precaução, olha só, precisamos estar aí, né, isolados, quase que numa prisão domiciliar. Por isso que nós não estamos podendo estar aí junto com vocês para poder cultuar junto, louvar junto, né? Abraçar, orar juntos. Então, queridos, isso faz falta, né? Isso faz falta, mas infelizmente na atual conjuntura não estamos podendo, né, realizar presencialmente aí essas reuniões. Então, como que nós temos encarado, melhor dizendo, essa situação? Com prudência, com cuidado, com moderação, né? Olha só, as pessoas usam máscaras, né? Usam álcool em gel, água com sabão, né? Procuram ter uma alimentação boa, porque o melhor remédio para combater essas infecções, né, dentre elas a Covid, é o nosso sistema imunológico, né? Estarmos bem alimentados, né, com produtos, com alimentos que realmente nos ajudam. Olha só uma outra citação da Bíblia que nós observamos. Lá em Provérbios 27:12, a palavra de Deus diz que o prudente vê o mal e esconde-se. O prudente vê o mal e esconde-se. Ele não se expõe, não é? Imagina lá, né? Tem uma pessoa que deseja fazer um mal a alguém. E esse alguém fica sabendo, estão querendo fazer alguma coisa ruim contra mim ali. O que você faz? Você se desvia, você se esconde, sai. Em Mateus 7:24, olha a declaração que Jesus faz aqui, que nós não podemos nunca esquecer, nunca é nunca, hein? Nunca esquecer. Olha só, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha só, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, prudente, cauteloso, cuidadoso, que entende a sua limitação, ele procura fazer o quê? Edificar, observou a palavra de Deus. Mas o outro, que não era prudente, ele construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. E a tempestade veio, bateu numa casa e bateu na outra. E aí, a que estava firme na rocha, aquele que foi prudente, construiu sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo é a nossa rocha. Então, construir a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa garantia é em Jesus, a nossa rocha firme, que não vai se abalar. Mas aquele que constrói na areia, nos ensinamentos religiosos, até às vezes, ele afunda, ele cai. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, mas vamos colocá-la em prática, vamos obedecê-la. Obedecer, não é? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Queridos, tempo houvesse para que nós pudéssemos ainda, desenvolver, mas vamos ainda olhar aqui, Mateus 10:16, Jesus nos manda sermos prudentes como as serpentes. Prudente como as serpentes. Alguém poderia estar dizendo assim, mas o que nós podemos aprender com as serpentes? Serpente faz coisa boa, mas ela tem uma atitude que nós devemos, também trazer para nós na nossa prática. É como enfrentar as dificuldades do dia a dia, com prudência. A serpente, ela não se expõe, ela fica sempre na espreita, né? Ela não se expõe no dia a dia da sua caminhada, né? Então,
realmente não deve existir em nós a natureza má da serpente, mas uma qualidade ela tem. É como, né, vocês conhecem aquela historinha de uma irmãzinha muito idosa que não falava mal de ninguém? Ela só via as qualidades das pessoas. Aí um jovem lá falou assim: eu quero ver se ela vai descobrir ou vai dizer alguma qualidade que o inimigo tem. E o jovem foi lá e perguntou à senhorinha: minha irmã, qual é a qualidade? O que a senhora me diz sobre Satanás? Aí a irmãzinha parou, olhou para ele e falou assim: meu filho, Satanás, ele é persistente, ele não desiste, ele entende que vai derrubar o crente, né? Ele tentou até o próprio Jesus, né? Jesus não foi tentado por ele. Imagina então nós, fracos pecadores, se não dependermos da graça de Jesus. Então, para a gente encerrar aqui, né, nós vamos ainda analisar uma frase que as pessoas às vezes usam, né? Fulano é uma serpente, aquela mulher é uma cobra. Mas, né, vamos deixar isso para lá, né? Vamos olhar a parte que a serpente pode nos ensinar de bom, né? De bom. Então, na nossa maneira de andar, de viver, não pode faltar a prudência. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Efésios 5, 15. Vede, portanto, uma conclusão, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Andar prudentemente na nossa maneira de ser, de transigir, de negociar, né? De agir, de reagir com prudência, com cautela, com cuidado, né? Para que a gente não caia, para que a gente não desobedeça a Deus, entristeça o Espírito Santo de Deus. Então, querido, vem uma pergunta: será que nós temos tido nas nossas vidas essas características? Essa maneira de proceder, de caminhar? Tem existido em nós humildade? As pessoas nos veem como pessoas humildes? Nos olham também como pessoas cuidadosas, prudentes, cautelosas? Quem age assim, dessa maneira, né? Será que as pessoas veem isso em nós? Vamos pensar nisso. O tempo passou e nós vamos então agradecer a Deus mais uma vez. Vamos orar? Deus poderoso que nos assiste nesta hora, ao Senhor toda a honra e toda a glória, meu Pai. Fica conosco, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Deus, pelas atitudes de Gideão, que essas características que o Senhor viu nele, nós também possamos tê-las nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, essa palavra, que ela encontre lugar nos nossos corações, na vida dos nossos queridos irmãos da AMAR. Guarda cada um deles, meu Deus, as pessoas que aí trabalham, Pai querido, fica conosco, meu Deus. Nos perdoa o nosso pecado, limpa do nosso coração o orgulho, a prepotência, a soberba, tira isso de nossas vidas, ó Deus, e enche o nosso coração de humildade, de precaução, de cuidados, ó Deus. Fica conosco, nos perdoa, em nome e por amor do Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Fica aí mais uma vez registrada essa palavra. Um grande abraço apertado a todos vocês e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.